Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre condomínios. O que está acontecendo nos condomínios na crise da Covid-19. E para bater esse papo com a gente, eu tenho aqui comigo o Diego Bassi. Ele é sócio da Gonçalves Bassi e Benetti Advogados, especialista em direito condominial e também presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção da OAB São Paulo, na comarca de Barueri. O meu nome é Emerson Dias e antes de começar a conversar com o Diego, eu queria pedir a você duas coisas. Claro, primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais e segundo, acessar a Anefac no seu site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Doutor Diego, muito bem-vindo ao podcast Momento Anefac. Prazer receber você aqui. Prazer, Emerson. Agradeço aí a Anefac por essa oportunidade, tentar aqui um pouquinho a ajudar a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem vivido aí nesse universo condominial. Muito bem. Doutor Diego, se eu quiser fazer uma live aqui da minha casa, se eu quiser trazer um DJ, né, botar aqui na varanda com luzes estroboscópicas, pisca-piscas, champanhe e etc., tudo que eu tenho numa balada, eu posso fazer isso tranquilamente ou eu corro algum risco? Emerson, duas coisas que devem ficar muito claras, né? Várias medidas restritivas estão sendo impostas pelos síndicos, né? Dado esse cenário mundial. Não há muito sentido a gente criar várias medidas restritivas que a gente vai bater um papo aqui, de formas, né, culpar e abrir outras situações com escavadeira. Então, hoje nós temos que levar em conta, a gente vai falar muito disso aqui, a supremacia do interesse público sobre o privado. Estas lives que vêm acontecendo, né, muitas delas, quando não há, né, esta chegada de pessoas, uma festa, porque o momento não é para festa, o momento é de reclusão social, né? Então não há sentido você, o síndico, restringir várias áreas comuns e permitir que festas, que reuniões aconteçam de forma reiteradas, colocando em risco tudo aquilo que se mira. As lives, né? Especificamente com relação à live. Eu vou citar um caso aqui, eu vou citar um caso concreto. Nós tivemos agora uma live que, inclusive, saiu alguma polêmica aí com relação à questão condominial, que foi a live, uma das mais comentadas, né? Inclusive, que foi do nosso DJ brasileiro, Alok. E aí o que acontece? Alguns condôminos ali, pelo que a gente leu, né? Obviamente que eu não sou advogado do condomínio, não sou síndico, não, mas aquilo que a gente acompanha no dia a dia do condomínio. O que aconteceu exatamente ali? Alguns condôminos, para não dizer 2 ou 3 ou 1, se revoltaram contra aquela situação, achando que aquilo seria um absurdo. Por quê? Porque aquela live ocorreria depois das 10 horas. Lembrando que a live não trouxe a aglomeração de pessoas, e sim foi uma live, eu não vou dizer nem só nacional, mas como mundial, né? Uma das mais comentadas, como eu disse, mas que trouxe uma situação para aquele síndico, no caso concreto, como que ele ia lidar com aqueles dois direitos, né? Porque a gente está tendo direitos constitucionais a todo momento pesados. Então, respondendo a sua pergunta, a live, eu entendo que ela é extremamente, que ela pode ocorrer desde que ela não traga outras questões como aglomerações, esse tipo de coisa. Então, naquele momento, nós tínhamos o interesse da maioria que não se revoltava contra aquela situação. Logo, entendo que foi possível sem qualquer situação jurídica. Mas, obviamente, que o síndico que está sendo o julgador daquilo a todo momento, ele tem que pegar a situação concreta, analisar e ver e sopesar esses direitos. E muitas vezes o síndico está tendo que assumir riscos, porque nós não temos nada por escrito. Nós temos um projeto de lei, olha só, Emerson, que foi aprovado no Senado, que está na Câmara, que fala sobre algumas restrições e sobre esses altos poderes dos síndicos. Mas, infelizmente, nós não temos hoje uma situação regrada e posta. Então, o síndico está tendo que utilizar no dia a dia e de forma casuística para analisar estas situações. Tudo bem. Você falou aí do síndico, né, ele ter que tomar alguma medida. Corria o risco, por exemplo, durante aquela live, de o síndico ter que subir lá e, de repente, parar a live porque algum vizinho reclamou, porque, por exemplo, você falou que foi depois das 10 da noite, né? E a gente sabe
a lei do psil, tudo isso que, né, faz com que as pessoas tenham que ter um pouco mais de silêncio, né, a partir de um certo horário, né? E diversão a gente sabe que é uma coisa relativa, né? Eu posso me divertir lendo um livro em silêncio e você pode se divertir numa rave, né? Então, quer dizer, como é que o síndico poderia, naquele momento, imbuído de algum poder, o poder judiciário poderia ter, naquele momento, criado alguma situação para que impedisse aquele evento ou não? Olha só, Emerson, situações extraordinárias, né? Elas exigem condutas extraordinárias. Eu sempre brinco que assim, que a lei, né? Brinco não, é a verdade, que a lei ela não esgota o direito. Como a música, né? Como a gente tem na música, também a partitura não vai esgotar a música. Naquele caso concreto, era uma situação extraordinária. Me parece que houve o pedido para o condomínio para a realização daquilo. O representante legal do condomínio, de forma extraordinária, assim assentiu. É uma coisa que não vai acontecer todo final de semana. Aquela questão foi uma situação extraordinária que, inclusive, né? Como muitos, né? Pararam lá embaixo para escutar sem aglomeração, com as devidas restrições. Os moradores dos prédios vizinhos também visualizaram aquilo, trouxe uma valorização, por que não? Né? Ter um vizinho ilustre como esse, às vezes você tem alguns problemas, né? E às vezes você tem também algumas benesses. Então, naquele caso concreto, eu vejo que o síndico ele não deveria subir lá, até porque houve, né, uma permissão, acredito eu, para acontecer aquela situação. Houve um debate antes. O próprio Alok, pelo que eu vi de algumas situações, ele colocou, inclusive, a possibilidade dos condôminos participarem, cada um da sua casa, daquele momento. Então, eu não vejo, naquele momento, uma situação. Mas, lógico, se a polícia fosse acionada, uma perturbação de sossego, nós teríamos ali uma questão extraordinária a ser lidada, inclusive ao vivo. Mas me parece que ali o bom senso, né, prevaleceu, a questão acabou, né, na mais perfeita paz, pelo que a gente sabe, e não vejo ali o síndico naquela condição, até porque ele não iria, tá, Emerson? Porque se ele permitiu esta situação, sempre pensando uma situação extraordinária, eu não vejo por que o síndico ter que subir lá. Agora, se, obviamente, a autoridade policial fosse acionada e fosse até lá, nós teríamos uma questão a ser dirimida ali, de fato, de uma forma bem concreta. Mas, graças a Deus, aconteceu tudo bem e eu acredito que, assim, todos puderam compartilhar daquela festa, muito embora alguns não gostem do gênero, né? Certo. E doutor, quais foram as medidas que os condomínios tiveram que adotar para se adequar às instruções do Ministério da Saúde, por exemplo? O que os condomínios tiveram que fazer na prática para se ajustar a isso? Na verdade, o representante legal, o síndico, a síndica, foi muito difícil, sabe, Emerson? Porque as pessoas no início não sabiam, olha, vamos transportar ao nosso condomínio, né, o nosso microsistema, como se fosse uma sociedade. Se nem os prefeitos, governadores, poder federal, estavam ali falando num primeiro momento a mesma língua, aliás, continuam alguns divergindo, para o síndico era muito difícil, né? Porque o síndico falava, olha, eu vou fechar uma área comum com todas as pessoas em casa, né? Vou fechar um salão de festa, não vou permitir obras, que vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Como que ficava isso? Então, no primeiro momento, a gente se baseou numa questão principiológica, né, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, no primeiro momento, começou-se como recomendação para minimizar o uso. Depois, verificou-se que crianças em casas, né, as pessoas em casa, tendo que trabalhar no sistema home office, nós começamos a ter vários tipos de conflito. Então, as primeiras recomendações foram os fechamentos das áreas comuns, justamente para evitar essas aglomerações, né? Salão de festa, proibição de reuniões, né? Isso foi uma questão muito, muito debatida também, que a gente também pode falar um pouquinho aqui sobre as assembleias dos condomínios, como que ficou isso, e as questões de obras nos condomínios, né? Porque as obras também
tudo dando certo em obra, a gente costuma brincar em condomínio que dá errado, porque nós temos barulhos, nós temos circulação de pessoas, uma série de coisas. Então, num primeiro momento, houve uma recomendação. E depois, sim, os síndicos começaram efetivamente a proibir essa utilização dessas áreas, até para ficar em simetria com o que estava acontecendo, não no Brasil, no mundo, né? E aí começaram, obviamente, a gerar alguns conflitos, mas é que eu posso te dizer, Emerson, que a Corte Paulista, principalmente, tem validado a maioria das questões tomadas pelos síndicos, que, frise-se, é tomada com base num fator biomédico e num fator jurídico. Então, eu não vejo por que se arrastar maiores discussões sobre isso. Só que eu digo, tem determinados casos que a gente precisa, sim, analisar com casuísmo, como é o caso de obras, por exemplo. Eu tenho obras emergenciais, obras que não são aquelas obras que, olha, de mero deleite. Então, essas obras podem ou não podem acontecer se envolver a salubridade da edificação ou até da própria unidade. Sim, deve acontecer, mas, via de regra, obras estão proibidas, né? Esta é uma recomendação que tem se dado aí diuturnamente nos condomínios, tá bem? Tá bem. Doutor, obra, né? Você falou de um tema aí, e eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço que ela vendeu o seu apartamento, né? E imediatamente comprou um outro apartamento e agora ela está exatamente no prazo que ela tem contratualmente que sair do apartamento que ela vendeu, entregar para o novo proprietário, porém, o novo apartamento que ela comprou, ele está do jeito que a construtora entregou. Então, precisa botar piso, precisa colocar iluminação, precisa mexer na parte hidráulica, ou seja, tem uma série de coisas que ela precisa fazer para ter condições de moradia, né? Então, ela está com essa situação real. Ela tem que entregar onde ela mora, e está pronto, o contrato vai vencer, e ela não pode fazer a obra no novo apartamento. Esta é uma solução que precisaria ir para o judiciário ou conseguiria se resolver com os condôminos, com o síndico, por exemplo? Emerson, a pandemia é para todos, né? Então, assim, a gente está com várias questões que as pessoas falam, olha, mas eu preciso disso porque eu tenho um contrato. Vamos lembrar que o cenário é o mesmo para todos. Então, deverão ocorrer flexibilizações do outro lado também, na relação. Muitas vezes o síndico tem sim se deparado com essas situações, principalmente em prédios novos, né, que foram entregues agora, que estavam em obras, cuja taxa de habitabilidade desse prédio é baixa. E perante o decreto de São Paulo, né, as obras civis, elas estão liberadas perante o decreto. Agora, leia-se, obra civil, ela é em decorrência daquela obra para fomentar o mercado imobiliário, para seguir com as questões de construções que não só do mercado imobiliário, ou deve ser aplicada também no cenário condominial? Via de regra, as obras, via de regras, elas estão suspensas, salvo aquelas de caráter emergencial e de habitabilidade, tá? Inclusive, esse projeto de lei, viu, Emerson, eu vou até mencionar aqui, que é o projeto 1179 de 2020, que ele visa justamente disponibilizar aí sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. E olha só, tem 3 artiguinhos lá que fala justamente que ele gravou, olha só como condomínio é importante, gravou lá que justamente nas questões relativas a condomínio, não foi aprovado isso ainda na Câmara, tá? Mas tem lá que está dizendo o seguinte, que em caráter emergencial, até 30 de outubro, além dos poderes conferidos pelo síndico, artigo 1348, compete-lhe, olha só, restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos dos veículos por terceiro, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus. Aí fala mais um pouquinho e aí tem o parágrafo único, que é justamente sobre isso que ele está falando. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo para os casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. Isso aqui que está aqui nesse artigo de lei, na prática, os condomínios, os síndicos têm atendido e analisado de forma casuística esta questão, respondendo exatamente a sua pergunta, tá? Se é uma questão de uma obra que vai iniciar agora, que vai precisar de todo um aparato, que vai precisar de muitos profissionais, certamente o síndico vai proibir esta obra. Mas tem alguns condomínios que estão permitindo, com a minimização
da utilização de funcionários. Olha, ao invés de ter 50 funcionários, vão ter 4. Então, via de regra, uma obra que se inicia agora, ela está sendo proibida, salvo com pequenas questões para que a pessoa possa entrar à unidade e seguir. Agora, se essa questão não consegue se resolver de uma forma de bom senso, infelizmente a pessoa vai ter que se socorrer do judiciário e o condomínio vai se posicionar de forma taxativa, dizendo que não pode, ou vai criar medidas restritivas para a realização desta obra. Veja que nós não temos uma resposta pronta. A primeira resposta é sim, não. Só que a gente tem que olhar para o caso concreto. Por quê? Volto a dizer, situações extraordinárias exigem condutas extraordinárias, tá bem? Tá bem. Situações extraordinárias exigem condutas extraordinárias. Por isso, nós vamos parar por aqui este podcast, mas eu já convido você a continuar no educanefac.org.br. Acessa lá, www.educanefac.org.br, e você vai ter a continuidade desta conversa aqui com o Dr. Diego Bassi, porque condutas extraordinárias nos demandam situações extraordinárias. Por isso, nós vamos estender essa conversa, que é muito importante, lá para o Educa Anefac. Se você curtiu até aqui este podcast, não se esqueça, compartilhe com seus familiares, amigos, a todos os colegas do trabalho, a todos que você entende que precisa ouvir esta nossa conversa aqui no podcast Momento Anefac. Eu sou Emerson Dias. Antes de me despedir, digo a você que curta as nossas mídias sociais, estamos presentes em todas elas, e também acesse anefac.org, conheça a nossa grade de eventos. Eu volto contigo no próximo episódio do podcast Momento Anefac, e não se esqueça, pula lá agora para o Educa Anefac para a gente continuar conversando aqui com o Dr. Diego Bassi. Beleza?